Bom dia, é uma alegria poder estar com você e que juntos nós possamos buscar ao nosso Deus. Eu tenho certeza de que Ele tem estado com você todos os dias da sua vida. Você pode testemunhar isso? E de que forma você busca retribuir ao Senhor por tão grande amor? Como a palavra dele mesmo diz, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Então é uma retribuição a um amor tão profundo. E hoje nós queremos refletir sobre o tema que na verdade é uma pergunta. Como está o seu interior? Eu quero que de fato você reflita acerca disso e começo saudando você com uma palavra que se encontra em Provérbios, capítulo 14, o versículo 30, que fala para nós o seguinte: o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Repito para você: o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Eu tenho muitos amigos nas redes sociais que vira e mexe estão compartilhando algum post que fala sobre a inveja. E quando eu leio aquilo, eu fico pensando assim, gente, mas cadê as pessoas que me invejam? Porque eu vejo tanta gente que está convencida de que outros a invejam e eu não vejo ninguém dessa forma pensando a respeito de mim. Muitas vezes existe uma mania nesse sentido de nós acharmos que sempre os outros têm algo contra nós, de que os outros querem ser quem nós somos, de que os outros gostariam de ter o que nós temos, quando na verdade o problema não está no outro, o problema está na gente mesmo. Essa palavra, ela nos diz que um coração em paz dá vida ao corpo. Quando nós não temos paz conosco mesmo, quando nós estamos inseguros diante da sociedade, buscamos as mais diversas formas para encontrar algo que nós, na verdade, não conseguimos. Enquanto que nós deveríamos encontrar a Cristo Jesus, buscarmos a Ele, porque é dele que vem a paz que nós tanto precisamos. Por isso eu quero convidar você, nessa era em que o exterior ele é tão importante, a gente reflita no interior. E desde já eu volto a você a pergunta: como está o seu interior? Quando você para e faz uma análise profunda na sua vida, você está bem consigo mesmo? Você está bem com Deus? Ou você tenta encontrar nos outros aquilo que você mesmo não é? Por isso, eu quero te pedir que você esteja orando com a gente, permanecendo com a gente nessa celebração, que nós vamos refletir na importância das palavras de Jesus Cristo para as nossas vidas. Vamos orar? Te damos graças, Senhor, porque o teu amor preenche as nossas vidas o tempo todo. O Senhor é a nossa necessidade maior. O Senhor é o nosso abrigo. O Senhor é o Deus das nossas vidas. Que assim, Senhor, nós possamos buscar segurança em Ti, paz em Ti. Que em Ti, Senhor Deus, esteja a alegria do nosso coração. Saber que quem nós somos em Ti é o que mais importa nessa vida. Por isso que nós não venhamos a relaxar na busca pelo Senhor. Que nós não coloquemos isso em segundo plano da nossa vida. Mas sim, Senhor, nós saibamos Te priorizar. Assim nós te pedimos, esteja com cada um que nos acompanha. Tu conheces todas as coisas a seu respeito. E nós te pedimos, fala ao coração. Em nome de Jesus. Amém. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia.
procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde a frieza, que haja amor, onde há ódio, perdão, para que o teu corpo cresça assim, como a perfeição, a começar em mim. Quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde a frieza, que haja amor, onde há ódio, perdão, para que o teu corpo cresça assim, como a perfeição. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Você é alguém que investe no seu exterior? Eu não me refiro aqui àqueles gastos rotineiros que todo mundo tem, mas eu pergunto se você é uma pessoa que faz, que mantém, né, na sua rotina gastos consideráveis em relação à estética e à beleza. Você é alguém que faz isso? O mercado da beleza, ele não deixou de crescer nem mesmo nesse tempo de pandemia. E destaca-se diante disso que ele também é um mercado que cada vez mais afeta aos homens, ou seja, uma grande fatia desse mercado hoje é consumido pelo público masculino. E queridos, enquanto o exterior, a aparência vem se tornando cada vez mais importante, o interior, o coração, a essência, vem sendo cada vez mais esquecido. Não é de hoje que as pessoas dizem que elas não têm mais tempo para buscar a Deus, que elas não têm mais tempo para dispor das suas vidas para servir
a Deus. Eu gostaria que você parasse e pensasse um pouco na sua própria família. Pense em relação aos seus pais ou mesmo os seus avós. O quanto eles se dedicavam numa busca a Deus, no relacionamento com Ele e na prática de sua fé. Agora pense em relação a você ou quem sabe em relação aos seus filhos e aos seus netos. Você vê o mesmo cenário? Tantos avós estão partindo desse mundo sem ver os seus filhos e netos buscarem a Deus. E muitas vezes ainda eles ouvem aquele duro discurso em que lhes é dito o seguinte: não é porque eu não estou buscando a Deus ou porque a minha fé não é do seu jeito que eu não esteja fazendo. Eu busco a Deus e eu tenho a minha fé do meu jeito. E eu pergunto, que jeito é esse? Queridos, eu quero te dizer que existe apenas um jeito de nós buscarmos a Deus. O jeito que a Bíblia diz. A palavra de Deus, ela nos foi dada para que nós vivêssemos segundo ela. Ela trouxe a nós a salvação. E esse é o jeito que o Senhor Deus nos chama a viver para Ele. Porque esse é o jeito em que nós temos uma vida reconciliada com Ele, numa forma de adoração que é aceitável a Deus e que, portanto, atinge o seu objetivo. Portanto, não é do meu jeito, não é do seu jeito, porque nós somos pecadores, mas é do jeito de Deus que Ele quer ser buscado e adorado. Também quero te dizer que você ser membro de uma comunidade e você participar de programações que ela oferece, embora nesse momento nem tudo isso está acontecendo, mas você ter isso e você não dispor da sua vida para servir a Deus é, na verdade, como se você não estivesse buscando. A gente tem que tirar da nossa mente a ideia errônea de que ser um mero ouvinte da palavra de Deus já é uma coisa. É preciso a gente ouvir o que Jesus Cristo nos disse, a saber, quem ouve as minhas palavras e não vive segundo elas, será levado pelas correntezas da vida. Então, queridos, tal pessoa, permanecendo na sua zona de conforto, não permite com que a sua vida esteja de fato a serviço de Deus, não permite com que as situações deste mundo toquem o seu coração, que não se sente incomodado pelas vidas que se perdem. Na verdade, mostra o tamanho do seu distanciamento de Deus. São comportamentos de um coração distante de Deus, que está preocupado consigo mesmo. E não consegue colocar-se diante daquele que o chamou para amá-lo e servi-lo. Eu quero, assim, refletir com você numa palavra muito especial do Senhor Jesus, em que Ele diz para nós, no Evangelho de Mateus, a partir do versículo 16, o seguinte: pode alguém colher uvas de um espinheiro e figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim dá frutos bons. Toda árvore que não produz frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês o conhecerão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Jesus faz aqui uma comparação muito simples. Um espinheiro
não produz uvas, ervas daninhas não dão figos. É necessário haver uma boa planta para que se tenha uma boa produção, como por exemplo, uma videira que venha a dar uvas, uma figueira que produza inúmeros figos. Portanto, queridos, não há ninguém que se sentirá motivado a dispor da sua vida, do seu tempo para servir a Deus, se o seu coração ainda não foi transformado. Se ainda não passou por um processo profundo de arrependimento, de modo que a sua essência seja restaurada. Por isso, você nunca deve olhar para a sua indisposição, se você assim a tiver, e classificá-la como algo normal. O seu coração precisará, portanto, ser tratado pelo Senhor Deus. Ele precisará de cura. A alegria em servir a Deus é fruto de um coração são. Então, eu queria que você se questionasse. Que tipo de árvore você é? A resposta está no tipo de frutos que você produz. A gente tem a mania de se avaliar de diversas formas. Porém, não de acordo com os frutos que nós produzimos. E eu gostaria de dizer para você, olhe para os frutos. Olhe para os frutos que a sua vida está gerando. Você tem levado a salvação às pessoas? Você tem feito surgir um mundo melhor aí onde você se encontra? A vida de pessoas estão sendo abençoadas porque você é alguém próximo delas, porque você se relaciona com elas, porque você é uma pessoa que elas conhecem? E isso em relação a dimensões eternas? Pois os frutos do reino de Deus são frutos que permanecem. E não podem se desfazer nem mesmo com a morte da pessoa. Eles se tornam uma construção para a eternidade. Por isso diz Jesus em sua palavra, que toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Uma referência clara que essa palavra nos traz da condenação eterna. E Jesus, ele não deixa dúvidas. É toda árvore que não produz frutos que será queimada. Se você é uma pessoa que gosta de ouvir a palavra de Deus, ou mesmo aí em sua casa, você gosta de sentar, ler a sua Bíblia, mas se a sua vida não é um ministério a Deus que desperta outras pessoas e as conduz a Cristo, que se ela não leva o evangelho da salvação adiante, saiba que você é uma árvore que está ali, sugando os nutrientes do solo, mas sem produzir fruto algum. Nós temos nas igrejas muitas árvores sugando os nutrientes. São excelentes sugadores dos nutrientes do solo. Mas árvores estéreis que não dão fruto. Pense. Seus filhos têm sonhos em relação a Deus? Em servi-lo? Em dispor a sua vida para o seu reino? Esses sonhos são em relação à sua cidade? Ou são sonhos em relação a outros povos aos quais eles querem levar a Cristo? Eles têm sonhos nesse sentido? Se eles não têm, eu quero te dizer que a responsabilidade é sua como pai e como mãe. Você é a árvore. Você não produziu até aqui, neles, os frutos do reino de Deus. Então lembre-se o que Jesus disse acerca da árvore ruim.
E não coloque a desculpa em dizer que os jovens de hoje não são mais assim. Ou que o mundo mudou. Eu quero dizer para você que, na verdade, o que mudou foram os pais. Os pais mudaram. Os pais hoje estão mais preocupados com a aparência, com o bem-estar físico e social, com o consumo. Suas casas não são mais locais de culto a Deus. Quantos de vocês que nos acompanham ao encerrar a transmissão continuam reunidos com os seus? Conversam sobre aquilo que ouviram. Oram uns pelos outros e abençoam uns aos outros para que vivam de acordo com a palavra de Deus. Na sua casa, isso acontece? A sua casa é um lar onde há uma família rendida a Deus? Que trata o seu coração na presença de Deus? Que é capaz de expor as suas fraquezas diante da sua família, mas que reconhece, que diz a esta mesma família o quanto depende de Deus e espera que Deus o transforme e que diante das vitórias celebra a Deus e aí, como a fraqueza já foi mostrada, mostra também o testemunho do poder de Deus sobre a sua vida? Jesus disse no versículo 21, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Primeiro, a gente foi criado para fazer a vontade de Deus. E como tudo aqui desandou, a gente foi salvo para fazer a vontade de Deus. Se você não vive para a sua vontade, é porque você ainda não acolheu a sua salvação. Ninguém pode oferecer ao outro aquilo que mesmo não é. É impossível alguém que seja salvo e que não tenha como maior alegria ver a sua família vivendo na presença de Deus. Que não tenha como maior alegria ver os seus filhos e os seus netos buscando a Deus. E eles, por sua vez, servindo a Deus. E em segundo lugar, ver outras pessoas sendo contagiadas com Cristo Jesus e também se rendendo a Ele. A salvação, queridos, que Jesus trouxe ao mundo, não pode morrer nas nossas mãos. Essa é a vontade de Deus. Que levemos adiante o que Cristo fez e ensinou. E quem não o fizer, mesmo que chame a Jesus de Senhor, Senhor, mesmo que o chame de Deus, mesmo que o chame de Salvador, não herdará o reino dos céus, disse Jesus. Por isso, quero dizer a você, invista no seu interior. Mesmo as árvores mais bonitas e frondosas que não derem fruto, serão cortadas e queimadas. Por isso, eu quero deixar um desafio a você. Toda vez que você fizer uma compra investindo no estético, seja um creme, seja um móvel para sua casa, pense e pergunte-se o seguinte: eu já me coloquei em arrependimento e em decisão obediente a viver para Deus hoje? O seu propósito de ser bênção na vida de alguém está parado? Ou você está sendo? Então, se não estiver sendo, vá primeiro, resgate o seu propósito perdido. E depois, se ainda tiver sentido, faça a compra que você iria fazer. Mas eu quero dizer uma coisa. Anote.
o que eu acabei de dizer para você. Porque senão vai entrar num ouvido e sair no outro. Amanhã você nem vai mais lembrar o desafio que eu acabei de deixar para você. Então você pode voltar ao vídeo. Você pode escutar de novo. E você pode anotar esse desafio. Diante de você fazer qualquer compra relacionada a algo estético, você se pergunte acerca do seu interior. Se a sua vida está sendo moldada por Deus, se ela não estiver sendo moldada por Deus, se a sua vida diante de Deus estiver estagnada, não compre o seu produto, não faça o seu investimento. Antes de você primeiro se colocar diante de Deus em arrependimento e decisão sincera, em obediência à sua palavra. Deus se importa com você. Deus se importa com o seu coração, não com as suas aparências. Ele quer saber se pecadores estão sendo transformados em filhos de Deus. Se a sua vida e de toda a sua casa estão na presença dele. Se não estiverem focados nisso, tudo perdeu o seu sentido. Que Deus te dê sabedoria e entendimento, para que você não se perca diante das tentações da vida e saiba escolher pela vontade de Deus, pois são estes que a escolhem, que herdem a vida eterna. Que assim o Senhor Deus te abençoe. Que você esteja refletindo na letra da próxima canção que fala do barco que singra pelo mar, que nos compara a um barco que está navegando. Nós somos como esse barco. E nós precisamos nos colocar dessa forma diante de Deus, como os marinheiros necessitam estar unidos, buscando o mesmo foco. Singra pelo mar, a igreja do Senhor. Eternidade o alvo é, que indica a direção. Navega pelo temporal, de medo, angústia e dor. Vitórias, lutas e temor, por séculos, Senhor. Pergunta angustiante é, ao fim resistirá, há de alcançar o alvo seu e não afundará. Guia no Senhor, ampara no Senhor, pois em ti nos assalta temor, solidão. Guia no Senhor, está a igreja do Senhor, em segurança e lentidão, viver é bem melhor. Contenta-se em relembrar vitórias que já viu, parece um apelo a ignorar, que a chama trabalhar. Quem medo tem de hoje agir, de Deus pouco verá. Só quem na luta porfiar, vitória alcançará. Guia no Senhor, ampara no Senhor, pois em ti nos assalta temor, solidão. Ó guia do Senhor, qual íntegra tripulação a igreja deve estar, pois desunidos estarão, muito sós em alto mar. Se cada um em seu lugar
cumprir o seu dever. Ao alvo certo irá chegar, o barco sem temer. Viaja a tripulação, unida em fé e amor, pois sabem se guiados já por bom navegador. Guia-nos, Senhor, ampara-nos, Senhor, pois sem ti nos assalta temor, solidão. Ó, guia-nos, Senhor, qual barco pelo mar, a igreja do Senhor. Eternidade o alvo é, que indica a direção. Se lentidão nos atacar e medo nos assaltar, coragem isto nos dará, auxílio vem prestar. Coragem isto nos dará, fraquezas vencerá. Ao alvo prometido, enfim, o barco chegará. Guia-nos, Senhor, ampara-nos, Senhor, pois sem ti nos assalta temor, solidão. Ó, guia-nos, Senhor. Que você possa deixar Deus guiar a sua vida. Ele não pode fazer isso se o que guia a sua vida forem os seus conceitos, o seu querer. Quero convidar você a orar comigo, mas ciente de que é necessário que você desafie a sua vida perante o Senhor Deus. Vamos orar. Ó Deus, nós muitas vezes somos levados por aquilo que está diante dos nossos olhos. E nos esquecemos que aquilo que é eterno, aquilo que de fato nos edifica, nos transforma, é o que o Senhor nos trouxe e que só pode ser recebido pela fé. Por isso, ó Deus, faze com que cada um que nos acompanha entenda a importância de dispor a sua vida para servir a Ti. De modo que, ao servir, estará sendo colocado diante de uma profunda experiência de transformação de vida, de restauração, de cura. Ó Deus, que nós possamos entender o que está por detrás de um chamado tão importante como esse que o Senhor nos faz. O Senhor não precisa de nós, mas nós precisamos de Ti e nós precisamos aprender a vida. E nós a aprendemos à medida em que nós nos dispomos a servir ao Senhor segundo a Tua palavra. Ó Deus, que quem nos acompanha nessa reflexão possa de fato abraçar o desafio de jamais colocar o exterior acima do interior, mas de fazer uma busca profunda, de fato, de buscar em primeiro lugar o Teu reino e a Tua justiça. Em nome de Jesus. Amém. Que assim o Senhor Deus oriente a sua mente e o seu coração, para que estes estejam ligados àquilo que Jesus nos trouxe. Que Ele derrame também sobre você a sua paz. Que Deus continue conduzindo a sua casa, para que a sua casa seja um lugar de adoração a Deus, de vidas sendo moldadas e transformadas por Ele. Que assim o Senhor te abençoe e que você continue nos acompanhando nas nossas reflexões, na certeza de que tanto vocês, crianças como adultos, serão também abençoados pelo Senhor. No mais, que a paz de Cristo permaneça contigo.